Irmãos, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez eu aqui, André, mais uma vez com a missão de levar um pouco da palavra do Senhor para as nossas vidas em meditação, em reflexão. Mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade de aqui estar, agradeço a Deus pela oportunidade de poder, através da misericórdia dele, pregar a sua palavra. Agradeço à igreja, agradeço ao pastor Renato pela confiança. Agradeço, acima de tudo, como dito, a Deus. E nessa noite eu quero trazer uma reflexão seguindo a nossa linha de estudos das últimas semanas e que nós vamos continuar nas próximas semanas, do livro de Marcos, tratando alguns aspectos humanos de Jesus e alguns aspectos da obra de Jesus na vida da humanidade. Jesus, um homem como nós e um homem que edificou a todos nós. Quero, antes de qualquer coisa, orar para iniciar. Pai Santo, Pai querido, na Tua presença nós estamos nessa noite, te louvando, te agradecendo, te glorificando, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar na Tua presença, pela oportunidade, Pai, de mais uma vez pregar a Tua palavra, estar, Senhor, pela Tua misericórdia, Deus, aqui ainda, Senhor, falando de Ti. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor cuide de nós, que corações se abram, que a começar de mim, Pai, nós sejamos impactados pela Tua palavra. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma quinta-feira, mais uma vez aqui no estudo de Marcos. Como de costume, eu quero convidá-los para estar conosco na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria. Fica na rua Padre Pirulli, número 39. Os nossos cultos são domingos às 10 da manhã. Às quartas-feiras, às 19h30, reunião de oração. E enquanto Deus permitir, aqui às quintas-feiras, às 19 horas, esse estudo do livro de Marcos. Amém? É a igreja quebrando as paredes físicas para chegar até você que está na sua casa, que não está indo à casa do Senhor por qualquer motivo que seja, ou que não conhece ainda esse Cristo. A palavra de Deus chegando até você através de uma pessoa que pela misericórdia de Deus está aqui, com falhas, com defeitos, mas estando aqui pela misericórdia de Deus para falar consigo mesmo e através da palavra com vocês. Eu costumo dizer sempre que quando eu falo aqui, eu estou falando com um espelho, eu estou olhando para o meu rosto na câmera de um celular. Isso é falar comigo mesmo, e a palavra começa através de nós. Amém? A leitura de hoje é uma leitura em Marcos, ainda no capítulo 1, no verso 40, que diz assim, a partir do verso 40, que diz assim: aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, pode limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo severamente, o despediu, dizendo: olha, não digas a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote para a tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte, Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Esse texto, ele pode ser dividido aqui, e essa noite eu vou dividi-lo em duas partes. A primeira parte é o milagre que Cristo fez na vida desse homem. E a segunda parte é uma característica importante do discurso de Jesus e da personalidade de Jesus e do caráter de Jesus, que eu vou deixar um pouquinho para o final dessa meditação. Mas, basicamente, Jesus ele mudou a história, mudou a vida desse homem. Há 2000 anos atrás, época em que Jesus esteve na Terra, nós, como homem, nós tínhamos algumas das doenças que nós temos hoje. Uma das doenças era a lepra. E os leprosos naquela época, eles eram tidos como impuros. Eles não podiam se juntar com o restante da sociedade. Eles tinham que se manter
afastados de tudo. Então, quando a pessoa descobria a lepra, ela ia para uma caverna, ela se escondia, enfim. E quando por algum motivo ela tinha que adentrar na cidade, a quilômetros de distância ela tinha que começar a gritar: leproso chegando, para que as pessoas pudessem sair do caminho, entrar em suas casas e não ter contato com essa pessoa. E quando acontecia de um leproso ser curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote algumas vezes para ser examinado, e se ele tivesse de fato curado da lepra, ele voltava para a sua vida, para as suas atividades, voltava para a sua família, para a sua casa, para o que ele tinha deixado quando a lepra chegou. Eu vou dividir essa primeira parte em duas. Primeiro, o que Jesus fez na vida prática desse homem em específico. Aproximou-se um leproso e de joelhos dizia: se quiseres, pode limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Essa é a primeira parte. Jesus mudou a história desse homem. A Bíblia não dá um nome para ele, a Bíblia não mostra quem ele foi, mas Jesus cruzou com aquele homem e mudou a história dele. Curou da lepra, livrou da separação, livrou daquilo que fazia com que ele não tivesse contato com a sociedade, com que ele fosse uma pessoa excluída, uma pessoa apartada. Da mesma forma, Jesus ele nos traz de volta à presença de Deus e nos liberta da lepra do pecado, da desgraça que é o pecado, de como o pecado nos apartava de Deus. Jesus naquela cruz, ele nos purifica desses pecados. Mas na vida desse homem, ele livrou esse homem da lepra, da doença física. E o que me chama a atenção aqui nessa primeira parte é o seguinte: ele se pôs de joelhos, então ele descobriu onde Jesus estava, ele foi até Jesus, porque ele estava, como ele tinha lepra, ele estava afastado, ele não podia estar no convívio das pessoas, mas através de alguém, ele descobriu aonde aquele homem estaria, e ele foi até lá, e com fé se ajoelhou diante dele, e fez um pedido. Ele não exigiu. Ele podia ter chegado em Jesus e falado: olha, eu ouvi muito aí que o Senhor é poderoso, que o Senhor fez muita coisa, que o Senhor curou muita gente, que o Senhor expulsa demônios, que o Senhor muda vidas. Faz isso para mim também, não custa nada. Ele podia ter feito isso. Como muitas vezes nós chegamos aos pés de Jesus nas nossas orações, às vezes sem perceber, exigindo, sem perceber, colocando Jesus no papel de um simples resolvedor, um simples resolutor de problemas. Mas esse homem não, ele se ajoelhou perante Jesus e a primeira frase dele foi: se quiseres, pode me limpar. Ou seja, eu sei que o Senhor é poderoso, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, eu sei dos milagres que o Senhor já operou, mas eu não estou em condições de exigir nada. Então, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me limpar. E aquilo despertou a compaixão de Jesus. E Jesus disse: eu quero ser limpo. E com a palavra do Filho de Deus, a lepra foi embora. E o que me chama a atenção aqui é a humildade deste homem. Alguém que a Bíblia nem sequer dá um nome a ele, mas alguém que talvez tenha sido afastado da sua família quando descobriu a lepra. Talvez, como todo leproso, tenha sido forçado a viver num exílio, numa caverna, em algum lugar afastado da sociedade, da sua mulher, dos seus filhos, ou, se fosse um jovem, dos seus pais, dos seus irmãos, do seu trabalho, vivendo de mendicância porque não tinha trabalho, não podia exercer nenhuma atividade. Um homem numa situação de miséria absoluta, que teria todas as condições, segundo a nossa crença, que nós temos muitas vezes, de chegar e exigir de Deus uma solução. Como disse uma vez um pregador, e isso me deixou abismado, muita gente gosta de espremer Deus na parede. E ele podia, se ele quisesse, ter chegado com essa postura, mas ele chegou com humildade. Se tu quiseres,
eu sei que pode me limpar. Então eu tenho convicção do teu poder, mas eu sei que o Senhor só vai fazer se o Senhor quiser. E se o Senhor não fizer, está tudo bem. Eu vou continuar tendo convicção do seu poder. Eu vou continuar sabendo que o Senhor é Deus. Todas as orações são ouvidas por Deus. O problema está na resposta, como eu vi essa semana num post de um grupo de teologia. Todas as orações são atendidas. O problema está na resposta. A resposta muitas vezes não é a que a gente quer. E quando a resposta não é a que a gente quer, a gente percebe se a gente está servindo as bênçãos ou se está servindo a Deus. Se nós somos servos de Deus ou se nós somos escravos das bênçãos, seja ela qual for. A nossa oração não pode ser simplesmente uma oração egoísta. Deus faça, Deus haja, Deus faça, Deus... Não. A nossa oração tem que ser uma oração de agradecimento. E uma oração acima de tudo, entendendo quem é Deus e quem é servo. Entendendo os papéis de cada um. Ele conhece o amanhã, o depois de amanhã e o depois de amanhã. Assim como ele conhece o ontem. Para ele o tempo é uma coisa só. Nós que dividimos. Ele, como é eterno, ele vê o ontem, o hoje, o amanhã, tudo ao mesmo tempo. Ele sabe. Ele sabe. E esse homem chegou com humildade. Se tu quiseres, eu posso ser limpo. E Jesus, movido por compaixão, falou: eu quero ser limpo. E a lepra sumiu na hora. Basta uma palavra de Deus para o que está nos afligindo desaparecer. Mas às vezes o silêncio de Deus é uma resposta. Às vezes a resposta é simplesmente não. Às vezes a resposta é espere. E às vezes a resposta é sim. Mas quando a resposta for não, quando a resposta for sim, quando a resposta for um espere, Deus ele vai continuar sendo Deus e nós vamos continuar sendo servos. Quando a resposta for não, quando a resposta for um espere, mesmo que nós nos revoltemos contra Ele, nada vai mudar, porque Ele é Deus e nós somos servos. Só que às vezes na nossa vida triunfalista, na nossa vida egoísta, na nossa vida de só pensar em nós, e todas as músicas que nós cantamos falam de vitória, e restitui, e tem sabor de mel, e faz como o novo na minha vida. Muitas vezes a gente esquece de simplesmente levantar os nossos olhos para os céus e falar: o Senhor é o Deus que eu adoro, independente de qualquer circunstância. E quando a gente reconhece o nosso estado perante Deus, Deus ele tem misericórdia de nós e age. Às vezes não como nós queremos, mas Ele sempre age. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é uma coisa que me chamou muita atenção também, que está aqui na segunda metade desse texto lido. Jesus cura ele, e antes de ele ir embora, ele diz assim para o ex-leproso: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus, o Deus encarnado, o homem que veio à terra para mudar o nosso destino, para nos salvar, para nos reunir com o Pai, já sabendo tudo o que ele teria que passar naquela cruz, já sabendo tudo o que ele teria que sofrer, e sabendo acima de tudo quem ele era, o próprio Deus, que estava com Deus desde a criação. Quando Deus criou o homem, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava falando com o Filho ali, e com o Espírito. A Trindade já existia, e ele era Deus desde o princípio. E em determinado momento ele fala: olha, não diz nada para ninguém, vai. Como eu falei no começo, ele tinha que se apresentar para o sacerdote no templo, como Moisés tinha ordenado, para mostrar: olha, eu estou curado. Jesus fala: olha, não fala nada do que aconteceu aqui, você simplesmente se curou. Vai para o templo, se mostra para o sacerdote, segue a tua vida. Ninguém precisa saber o que eu fiz por você. E o homem acabou desobedecendo e contou o que Jesus fez. Mas nós temos que ter isso como exemplo. Jesus,
o Deus enquanto estava na terra, homem como nós, como é o cerne desse estudo, teve uma característica que falta para nós, muitas vezes: humildade. Humildade. Quantas vezes a gente vê na internet vídeos de pessoas falando: olha, eu ajudei um morador de rua, e filmando ali com o celular enquanto dá uma marmita para o morador de rua. Olha, eu ajudei a instituição de caridade, está aqui, a gente veio, trouxe as cestas básicas. Para que esse tipo de propaganda? Esse ano é um ano que a gente vai ver muito isso. É ano de eleição. É ano em que pessoas que aparecem de 4 em 4 anos saem das cavernas e aparecem fazendo boas obras. E nos outros 4 anos estão se lixando para o povo que votou neles, independente de ser direita, esquerda, centro. Isso não diz nada. Pessoas que vivem de uma falsa caridade, de uma falsa bondade, de um falso amor. O Mestre, o Filho de Deus, enquanto esteve aqui, curou um leproso, algo que nós nunca vamos poder fazer com as nossas próprias mãos, se não for pela autoridade dele, curar alguém. E disse: não conta para ninguém. O que eu fiz aqui é entre nós. Vai, se apresenta no templo, segue a tua vida. Isso ensina bastante coisa pra gente, né? Quantas vezes nós fazemos publicidade própria dos nossos atos, das coisas que ninguém precisaria ficar sabendo, de alguém que a gente ajudou, de alguma coisa que a gente comprou para a igreja, de alguém que nós visitamos, de alguém que nós ajudamos na nossa família, algum amigo que estava precisando, uma indicação no trabalho que a gente faz e a pessoa consegue um emprego, ou então nós temos a oportunidade de participar de um evento de caridade, distribuir sopa à noite para os moradores de rua agora no inverno, e nós usamos isso para promoção própria, sendo que o que tem que crescer é a palavra, sendo que João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui é carne e osso, não é nada perto dele, que enquanto esteve aqui como homem, foi humilde o suficiente para, depois de ter curado uma pessoa, chegar e falar: olha, não conta nada para ninguém do que aconteceu aqui, segue a sua vida. E muitas vezes nós, com uma falsa humildade, fazemos as coisas pensando em mostrar. Temos que fazer sim, a fé sem obras é morta. Nós temos que cuidar dos órfãos, das viúvas, dos moradores de rua, dos irmãos que não têm condições da nossa igreja ou de outras igrejas, da nossa família. Quando nós temos condição de ajudar, nós temos sim que ajudar. Mas é ajudar por amor, ajudar pelo que Cristo disse, ajudar porque nós amamos as vidas que nós estamos ajudando, não para tirar selfie, para fazer promoção própria, como políticos fazem, como infelizmente muitos líderes e pastores fazem. Esse ano é ano dos políticos lotarem os púlpitos das igrejas e depois do culto abraçarem os irmãos e distribuírem cestas básicas, sendo que nos próximos anos eles não vão nem lembrar que a gente existe, porque é uma caridade baseada no interesse. E a nossa tem que ser baseada no amor, na compaixão, na misericórdia, na humildade que Jesus, sendo homem como nós, exerceu aqui quando falou para esse leproso: não conta nada para ninguém. E esse Jesus que se fez humilde, ele te chama para transformar a sua vida. Ele vai me dar carro, ele vai me dar casa? Não sei. Mas ele vai te dar salvação, isso eu tenho certeza. Basta você dobrar os seus joelhos e de todo o teu coração reconhecer ele como Salvador da tua vida. Parar de ficar buscando em outros cantos aquilo que só Cristo pode te dar: salvação e paz. E o restante das coisas ele acrescenta, se for da vontade dele, quando for da vontade dele, como for e quanto for da vontade dele. Nós temos apenas de estar na presença dele. Como eu disse algumas vezes, lançar as nossas ansiedades sobre ele e deixar ele fazer. Depender é como viver perigosamente, mas eu preciso confiar.
E com essa lição de humildade, eu encerro essa reflexão de hoje, te fazendo um convite. O Rei dos Reis que se fez homem e que é humilde, e que enquanto esteve aqui, se sujeitou e sofreu o que estava reservado para nós, para nos dar acesso ao Pai, te chama para um compromisso. Não um compromisso de assistir um vídeo por semana na internet, não um compromisso de assistir 10 vídeos por semana na internet, mas um compromisso de vida, um compromisso de serviço, um compromisso de responsabilidade, um compromisso que eu, muitas vezes, sou falho. Não sou hipócrita de dizer que eu acerto sempre, muito pelo contrário, nas últimas semanas eu estive muito menos na casa de Deus do que eu deveria estar, do que eu queria estar. Não sou perfeito, muito longe disso. Um pastor que eu conheci me disse que se eu encontrar, pastor Otávio, se eu conhecesse a igreja perfeita, era melhor eu nem entrar nela, porque a partir do momento que eu entrasse, ela deixaria de ser perfeita. E eu digo o mesmo para você. Compromisso de vida, compromisso de humildade, compromisso de salvação. Procura uma igreja que prega o evangelho sério do Senhor, como eu sempre digo, uma igreja próxima da sua Bíblia, uma igreja que prega o evangelho sério do Senhor. Estaremos felizes em recebê-los em IPI Vila Santa Maria, mas estaremos felizes acima de tudo se o reino frutificar. Em qual campo você estará é o de menos. Esse seja um campo que pregue preceitos bíblicos, sem teologia da prosperidade, sem idolatria a homens, sem pastores que fazem denominações para si mesmos e se intitulam pastores presidentes, não. Uma igreja que pregue o evangelho bíblico do Senhor. Eu te convido para estar conosco em Santa Maria, com a Padre Priuli número 39, domingos às 10 da manhã, quartas às 19h30 e quintas-feiras, enquanto Deus permitir, estar aqui pregando o evangelho do Senhor. Vamos orar para encerrar. Que Deus abençoe sua vida. E se você não reconheceu esse senhorio de Cristo, que se fez homem como nós, venha para esse reino. Não é fácil. Não é fácil. Teremos aflições, sofremos, padecemos, mas temos a garantia de salvação. A garantia de que além do rio nós encontraremos aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E que a graça dele basta, isso é o suficiente. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo sacrifício do teu Filho, por essa lição de humildade que nós aprendemos aqui hoje, que o teu Filho, ao fazer um milagre, disse: vá e não conte para ninguém o que foi feito aqui. E nós muitas vezes fazemos propaganda e publicidade gratuita das obras que são nossa obrigação fazer. Nos ensina, Pai, a sermos mais servos, a sermos mais humildes, a sabermos a importância do que o teu nome cresça e o nosso diminua, para que nós sejamos servos e filhos teus, para servi-lo e para adorá-lo e para entender que na nossa insignificância nós estamos fazendo apenas a nossa obrigação e menos do que ela. Que o Senhor nos capacite e nos use, desde pastores, líderes, até os membros da igreja, Pai. Toma conta de nós e nos encha da tua presença. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, na próxima quinta-feira às 19 horas, mais uma vez aqui. E mais uma vez eu estendo o convite. IPI Vila Santa Maria, a Padre Priuli número 39, domingos às 10 da manhã. Seremos felizes em recebê-lo lá. Seja uma bênção e que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus. Amém.